E aí galera do canal de Orion, beleza? Estamos aqui hoje com mais um candidato no Ágora Política, com Luiz Bacurau. Vulgo Luiz Eduardo Bacurau. Eu esqueci o Eduardo de propósito. Não, mas ninguém me chama assim, inclusive. Nem minha mãe chama de Eduardo, mas não fala Luiz Eduardo. É, completo assim. Não, isso aí só em casos extremos mesmo. Ah, então tá certo, então aí. Mas é o Bacurau, conhecidíssimo aí em Goiânia, do movimento punk, do hardcore, eu conheci ele do movimento, também professor de história, né? Então um cara respeitadíssimo na área de história também, professor hoje do IF, né? Isso. E eu vou deixar ele se apresentar pra ele falar mais dele e daqui a pouco a gente começa. Pois é, então, vou fazer um breve resumo do resumo, né? Então, como já dito, meu nome é Luiz Eduardo, mais conhecido por Bacurau aí há, sei lá, uns 25, 28 anos, um apelido aí que vem à época ainda do antigo Fundamental 2, né? Acho que peguei saber em 91, 92, não recordo mais. Como você mesmo colocou, né? Eu sou professor da área de história aí, já atuo como professor há cerca de 22 anos. Sou formado pela UFG, onde fiz, né, a graduação, a especialização e mestrado. Hoje faço um doutorado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, num plano teórico. Eu tenho que terminar esse doutorado agora no final do ano, nesse período extremamente difícil para nós professores, né, para a educação de uma maneira geral. Com certeza. Sou militante da cultura underground aí já há cerca de 20 e tantos anos também, como você mesmo colocou, né? Organização de eventos, shows. Estou envolvido ainda com movimentos tais como a questão do punk, do hardcore. E assim, o que ocorre? Sempre eu tive essas afinidades, né, com essa cultura marginal, com esse underground, então acabei assim, me tornando tão afim de tal processo que hoje sou um pesquisador na área, né? Tanto meu mestrado como doutorado lidam com esses assuntos em específico. Então, para ser de um agente que fez e que faz, a um estudioso, é meio difícil, né? Você às vezes se distanciar desse objeto de pesquisa, mas eu estou presente aí e agora nessa ação de me tornar, ou pelo menos tentar, né? Tá aí ligado aí nessa corrida candidatura para vereador em Goiânia. Eu sei que é difícil, mas quero incomodar algumas vozes que aí estão nos incomodando. Tá certo, é isso aí. Uma longa história, e parte dessa história eu compartilho com ele, né? Que eu também tive banda em Goiânia, já vi o Bacurau organizando shows, eventos, e também já corri atrás dele para ele me dar alguns toques na história, porque o cara é mestre do negócio. Bom, hoje aqui nós vamos debater, não vamos debater o Bacurau, né? Artista, produtor, organizador, nem o professor de história, mas o candidato a vereador. Isso aí. Que é uma outra BO, né, cara? Totalmente. Eu acho que eles são representações distintas. Existe, né, o Bacurau cidadão comum, existe o Bacurau professor, tem o Bacurau que está no rock, como você mesmo colocou, que organiza os eventos, e tem agora, né, a pessoa jurídica, né, porque verdade, querendo ou não, CNPJ, né? agora CNPJ, o Luiz Eduardo Bacurau, que está nessa, repito, né, nessa corrida acirrada aí, por uma dessas 35 cadeiras que existem. Eu sei que é algo difícil, mas pelo menos se nós não tentarmos, já que o não é garantido, vamos tentar para ver o que ocorre ou não ocorre nesse momento. Beleza, então engatando já nessa reflexão, a gente conhece você do movimento, sabe, da sua história, da sua presença, vamos dizer assim, sempre fervorosa, né, na cidade de Goiânia, seja na educação, seja na música. Mas aí, o que te levou, então, a passar para esse CNPJ agora? A ser essa pessoa jurídica, encarnar esse novo personagem que você vai ter que levar, né? E qual a necessidade disso para esse momento, né? Olha, o que me levou é bem objetivo. As pessoas que vêm me procurando para saber o do porquê da candidatura, ou algumas pessoas que chegam e falam, nossa, eu vou votar em você. Antes de tudo, eu falo, deixa eu conversar com você para justificar o porquê de eu estar entrando nessa, que é o que você me perguntou. Porque seria muito interessante eu falar para uma pessoa, obrigado, você vai votar em mim. Mas antes do voto, eu acho que eu tenho que explicar e justificar, né, o porquê. Como você, né, fez aí o questionamento. Primeiro, eu acho que dos últimos 3 anos para cá, nós vimos que a situação política do Brasil, ela fez uma reviravolta muito estranha. Aqui eu não estou para falar que porque determinado partido saiu e entrou outro. Não, mas estou falando de linhas ideológicas de pensamento no poder. Criando discursos, criando imaginários que fazem com que o Brasil que nós temos hoje do século XXI, eu não o reconheço como o Brasil que eu vivi há 10, 20 anos atrás.
um Brasil da liberdade, um Brasil da pluralidade, de um crescimento, de respeito a vários setores. O que eu vejo hoje é exatamente um Brasil que, infelizmente, nós temos, né, explicitamente discursos de ódio, homofóbicos, sectaristas, uma pregação da anticiência, uma questão de se colocar que parece que o mundo todo está errado e nós estamos certos. Eu acho que nós temos que pensar global, algo que isso ocorre desde lá do final, lá nos anos 90 ainda, né? Algo que já tem mais de 20 e tantos anos, pensar grande, pensar macro. Mas não, nós estamos aqui hoje num Brasil que está sendo governado em todos os níveis, o municipal, estadual e federal, por pessoas que contrariam postulados científicos, liberdades foram conquistadas por lutas ou por ações de questões jurídicas, enfim. Então, o que me fez refletir de sair de um mero coadjuvante a, quem sabe, se tornar um ator importante dentro dessa novela política, foi exatamente essa mudança radical no país. Sobretudo, repito, desses últimos 3 anos. E nisso eu acabei, então, fazendo uma reflexão sobre questões ligadas aos tipos de partido, onde que eu pudesse ser como eu sou, não mudando minha imagem, meu visual e minha forma de pensar. E acabou, então, eu, né, entrando a esse partido ao qual estou hoje, né, vinculado, e encontrando a primeira brecha dentro dessa candidatura que é para, então, vereador aqui dentro da capital de Goiânia. E repito, sei que é algo difícil, mas pelo menos eu acho que eu estou fazendo uma parte, por mínima que seja, mas pelo menos estou fazendo. Muito bem. Eu concordo com você, porque eu acho que até a minha ideia com o canal nunca foi entrar, por exemplo, para fazer entrevistas políticas, né? Ou entrar para esse discurso político, né? Entrar mesmo vamos dizer assim, na artéria política, né? Que já é conversar com os candidatos, trazer o debate público e tal. Porque a ideia do canal era ser uma coisa mais minha, mais pessoal, onde a gente trocava ideia mesmo descontraído sobre outros assuntos. Mas a gente vê que a situação do país não exige, quer dizer, exige da gente posicionamento. E exige que você leve para as pessoas, né, realmente uma ação cada vez mais participativa, né? No seu caso, você vai estar lá dentro, né? Então é uma postura. Eu acho que a nossa também está envolvida com essa mesma reflexão que você fez. Eu pensei muito, né? Cara, será que, né, entrar nesse meio é complicado? Mas é necessário, né, cara? Então, você começou só falando assim, eu não me imaginava, e eu pego o começo da sua fala e jogo para mim. Eu também nunca me imaginei nessa questão de estar agora numa corrida para a questão, né, de uma política municipal. Nunca imaginei. As minhas militâncias anteriores nunca foram militâncias partidárias. Elas foram classistas, grupais, né, no sentido de que atuei junto a grêmio estudantil, a centros acadêmicos, sindicatos, mas nunca levantando e empunhando uma bandeira. O Brasil é um país que não aceita candidaturas sem partido. Então, querendo ou não, para nós entrarmos nesse circo dos horrores, você tem que ter um partido. Foi difícil, eu ainda admito que ainda hoje, agora, nesse dia de hoje, é difícil para mim ainda diluir algumas coisas, mas foi o que eu vi que era necessário, como você mesmo colocou também na sua explanação, de nós pegarmos e pensar que, cara, vamos sair da zona de conforto. Porque eu posso atuar dentro de uma sala de aula, não só posso, como faço. Não sendo, como já é muito comum ouvir falar por aí, que nós somos, né, doutrinadores. Não. Nós ensinamos pessoas a dialogar, a ter senso crítico e a saber que existem infinitas ideologias. E cada um capta aquilo que acha que é melhor para a vida dela. E a leva como direcionamento. Agora, o que ocorre é que quando eu tomei essa ação, essa atitude, muita gente veio me questionar e vem me questionar. Quem me conhece com mais afinidade, mais de forma íntima, até estava achando inicialmente que era uma zoeira. E até hoje, alguns, em pleno momento que falta um mês para as eleições, tem gente que pensando que era zoeira. Porque sabe que eu sou um cara que lido com o irônico, com o sarcástico, mas o que ocorre é que é uma verdade. É verdade. Porque se eu tomei essa vontade, ou pelo menos essa coragem, é porque realmente a situação, dentro do meu ponto de vista, está insuportável. E eu acho que é preciso pensar em pessoas que possam fazer, que possam afrontar, que possam incomodar. E o que eu quero é isso. Eu acho que o termo que eu mais tenho usado quando eu venho conversar com as pessoas é a questão do incômodo. Eu quero incomodar. No sentido, o que é o incomodar? Mostrar que existe uma parcela que não está satisfeita, que ela também quer estar, ou pelo menos pretende estar, onde que existe um poder de fala perante ao Estado maior e que possa mostrar nesses lugares a nossa indignação. Muito bem. Eu vou passar para um debate mais específico, né? Pra gente explanar um pouco suas ideias, né? Mas assim, eu queria só deixar claro que eu acredito que quando eu vi que sua candidatura, eu falei, cara, realmente
que eu vi que não era zoeira, né? No primeiro também eu pensei que era zoeira. Aí depois eu vi, cara, não é zoeira, então o negócio é sério. Então nós temos que partir para um debate sério mesmo. Então, Bacurau, a primeira pergunta que eu quero fazer para você... Bom, então, Bacurau, eu quero fazer uma pergunta para você, já que nós somos da área da educação, você há mais tempo que eu, e a gente tá aí nessa luta, né? Nesse sacerdócio. Né? Esse fardo. Desse fardo. Como que você vê a questão hoje do município, a educação no município? Eu já levantei essa questão para outros candidatos, mas, por exemplo, o município ele tem feito algumas crueldades com os contratos, cara, né? Assim, foi demitido 3 mil agora em plena pandemia, assim, sem nenhuma justificativa, depois o pessoal teve que lutar, né? O concurso público que teve, não teve a nomeação, né, efetivação do pessoal que passou, né? E fica uma coisa meio assim, vamos levando desse jeito, vamos contratando, vamos trazendo só o contrato e tal. O que você acha? Isso que eu falo exatamente do professor, porque o professor está na linha de frente, né? E o que você acha dessa estrutura toda? Como você colocou bem, né? Você direcionou a pergunta, obviamente, aí à questão da educação municipal, mas eu queria fazer um recorte macro para chegar no micro. Uhum. É bom colocar que eu sou servidor público, eu sou da esfera federal, mas já trabalhei na esfera estadual. Uhum. E conheço a realidade da municipal e falo para você, em todos os níveis do serviço público faltam servidores. Então, qualquer um que seja na saúde, na educação, na segurança pública, qualquer área falta. Porém, algumas áreas elas são mais deficitárias. Por quê? Porque elas crescem numa proporção que está em contrassenso. Você tem um crescimento em PA e um outro em PG. Por exemplo, o número de alunos cada vez cresce mais em todos os níveis, que seja na primeira fase no fundamental, na segunda fase, no médio e no superior. O que ocorre a rede privada cresce. Mas a rede privada tem, lógico, que se pagar para você ter acesso. Mas a grande parcela da população brasileira, né, estamos falando de pessoas que vivem nas periferias, não tem condição de poder pagar uma escola ou que seja uma creche razoável próximo de casa, então tem que partir para os CMEs, para as escolas municipais de Fundamental 1, e elas não crescem. Ou crescem, mas não numa proporção que cresce a quantidade de alunos. Não é na mesma. Você tem professores que se aposentam e não é reposto aquela vaga. Você, às vezes, pode até criar escolas, mas não cria o quantitativo de funcionários ideal para manter a estrutura. Aí se faz a contratação, os chamados contratos, como muito bem você colocou. E os chamados contratos é o ato mais desrespeitoso. É a livre contratação, é a livre exoneração da emissão. Então, a partir daí, é como se o Estado, na forma manifestada do município, falasse, olha, eu faço a bel prazer. Eu estou precisando agora, eu contrato. Abre um parênteses, mas fica sem pagar, demite quando é necessário, ou pelo menos ele acha que é viável, quando temos aí um período de pandemia, quantos pais e mães ficaram aí não podendo levar os filhos com falta de professores, de agentes educacionais, os professores sem poder receber, ou pior ainda, né? Trabalharam muito. Eu tive um contato ontem, prefiro não falar a pessoa, que ficou 6 meses sem receber, teve que entrar com ação. Só os honorários que vai pagar vai ter que ela vai receber, se caso a ação ganhe, vai ser para pagar esses honorários. Nossa. Então, assim, o que eu. Totalmente, é desrespeitoso. Então, o que eu vejo é preciso colocar um quadro técnico para que se possa pensar em como essas estruturas que já existem, seja os CMEs ou as escolas municipais, elas se adequem à nova realidade numérica de alunos, de mães que necessitam deixar nos seus CMEs, de professores que você tem que pensar nos que se aposentam, nos que são afastados por problemas de saúde e que quando haja necessidade de contrato que não é feio, que não é anormal, é lícito, é legal, que seja tratado como qualquer outro servidor, porque se ele está dentro do ente Estado, ele tem que ser tratado como é tratado todos que ali também ele abraça. Tá certo. E eu acho que é uma luta mesmo, porque eles não, igual você falou, contrata, demite a hora que quiser. Isso. Então tem que enfrentar isso, né? Ter que enfrentar isso, a gente já sabe que é uma estrutura muito bem consolidada no estado de Goiás, né? Eles não importam o concurso do estado último, 2007, isso, né? Então é uma coisa que a gente vê que, cara, a educação está realmente travada em Goiás, né? Assim, e no município de Goiânia também, né? Sem dúvida. Eu falo que outro problema que nós temos é o tal IDEB. Em que sentido? O IDEB por si só não é um problema. O problema é como se usa o IDEB no Estado, por exemplo. O que se preocupa é não se reprovar, evitar a evasão para que aquele número do IDEB cresça.
Porque quanto mais ele cresce, mais recursos são destinados então para a escola. Consequentemente, então você tem uma preocupação não no ensinar, não no educacional, mas você tem uma preocupação que é deixar aquele DEB crescer. E a partir daí, cara, você tem exatamente feito o que vai contra a pedagogia, que vai contra um sistema funcional da educação. Então veja você que no nível municipal ou no estadual, apesar que eu foquei um pouco no estadual, mas isso mostra que eu tenho conhecimento em diversas áreas que constitui, né, todo o rol da educação. Então você tem N falhas. E felizmente muitos professores, eles tentam, pegando de dinheiro próprio, recursos próprios, conter um pouco dessa situação, né, que é justamente a situação das falhas, dos buracos, da falta de verba, ou até a própria questão da estrutura física. Eles tentam suprir porque acreditam na educação, porque o Estado está sucateando. E por que sucatear? Para que possa haver apenas um ensino privado, ensino particular. Exatamente, sectarizando, ou seja, deixando cada vez mais o pobre sem acesso à educação e os que têm uma certa condição econômica possam ter o domínio também da área do saber, do conhecimento. Exatamente. Aí você vê que é um projeto, né? O negócio está projetado para isso, né? Para direcionar as pessoas, cada um no seu campo. E é um projeto muito mais amplo, que é um projeto também com caráter ideológico, diga-se passagem, pelo aparelhamento que nós estamos vendo ocorrer aí dentro do Ministério da Educação. Com certeza. Bom, vamos para a pergunta agora da Tainá, que mandou um vídeo. Marcos, boa tarde, candidato. Agradeço demais a oportunidade e o momento, né, propício para esse debate. Realmente é necessário e importante que tenhamos sempre esse diálogo. Bom, tenho duas perguntas breves, né, e espero que possa contribuir aqui com o diálogo. A primeira, candidato, o que você acredita que deve ser, né, quais atributos devem ter um candidato a vereador? E a minha segunda pergunta está: como que você avalia com relação ao Legislativo Municipal do último pleito? Como você tem feito a avaliação das coisas que ocorreram neste último pleito? Né, como tem sido esse desenvolvimento em questão ao nosso município? Você acha que tem muitas coisas que devem mudar ou serem melhoradas? Obrigada, agradeço demais a vocês. Bom, então essa pergunta da Tainá, vai lá, Macroara, com você. Então, primeiramente, Tainá, valeu aí pelas duas perguntas, né? Você agregou as duas aí na sua fala. Então vamos lá. Você perguntou quais seriam os atributos. O primeiro deles é o seguinte: acredito eu que seria a vontade de querer mudar a atual situação. E eu acho que isso aí é um combustível para a pessoa se lançar, né, a entrar em algum cargo de ordem pública no sentido político. E nesse caso eu tenho esse atributo, que é a vontade de pelo menos tentar mudar algumas questões que estão sendo praticadas, ou pelo menos que estão já em pauta para serem mudadas. Então isso me deu essa vontade. Outro atributo, eu acho que a pessoa, quando ela se predispõe a ser uma pessoa pública, e eu digo isso com muita propriedade porque eu já sou uma pessoa pública por ser professor, é você ofertar a sua cara a elogios e a tapas. Ou seja, eu estou querendo dizer que você vai ter muito apoio, vai ter muito inimigo, que eu acho que o termo seria esse, e a vontade de se manter lá tem que ser mais forte, porque os inimigos vão bater doído em você. E a gente sabe que hoje você se posicionar como uma pessoa de esquerda, você vai ser motivo de chacota, de agressões, que seja agressão pelo mundo virtual e o mundo real, e eu acho que não precisa falar muito sobre isso, que nós vimos isso em qualquer área, né, de informação. Então alguns desses atributos seriam esses. Tá? Eu poderia enumerar vários outros. Alguns dizem assim: a pessoa tem que ter uma formação tal. Olha, isso pode cair em descrédito, porque muita gente tem um conhecimento prático de luta sem ter o conhecimento acadêmico. Então eu acho que o conhecimento acadêmico pode sim agregar mais, mas não deve ser o atributo principal, como alguns dizem. E quando você me perguntou em relação ao último pleito, eu já vejo como sentido positivo que houve sim mudança, né, na dança das cadeiras. Alguns medalhões ainda se mantiveram, mas acredito eu que há grandes possibilidades desses medalhões caírem por uma força democrática que é o voto. E consequentemente novas cabeças estão aí agora lutando para poder entrar. E quando eu falo novas cabeças, não falo novas no sentido de idade, mas novas numa perspectiva de visão e entendimento de mundo. Que estamos no século XXI, é necessário pensar conceitos ligados à educação, à família, ao cotidiano, da rotina ou dessa nova rotina,
como lidar com o público, como lidar com o individual, as novas doenças que são ocasionadas pela rotina, ou essa nova rotina, como nós estamos agora sempre falando aqui, né? Enfim, voltando então de forma mais objetiva, esse último pleito eu achei satisfatório que já houve certas mudanças, mas acredito eu que as mudanças ainda podem vir a ocorrer de forma mais ampla agora em 2020 e sobretudo em 2022. Muito bem. Tem uma pergunta que veio no Instagram, que eu não esqueci de pegar, foi o nome do rapaz, mas eu vou deixar o nome aqui, né? Quando a gente editar, o nome do nosso questionador. Que ele pergunta sobre a questão dos imóveis que estão inabitáveis ou inúteis na cidade de Goiânia, né? Como que o município, você acha que deveria agir com esses imóveis, né? Que estão ali largados às traças, né? Então, duas bandeiras eu levanto explicitamente dentro da minha campanha, que a primeira é da cultura e a segunda da educação. Eu costumo falar que eu sou o cara que mais vou defender, estando ou não na política, a democratização dos espaços públicos para a cultura. Sejam espaços esses que já existam e que já são usuais, e os que estão em desuso ou que não são usados, e como que eu posso lapidar isso melhor? Para que eu possa explicar melhor, eu vou usar um pouco da minha trajetória de vida, que é o seguinte: o movimento punk, ele tem um ato de se fazer que eu acho muito bonito. Eu tive a oportunidade em alguns lugares do Brasil e do mundo, já tive a oportunidade de viajar já para fora do país, em ver os chamados squats. O que é o squat? Squats são casas, galpões, lugares abandonados que os punks invadem, eles puxam energia, eles começam um processo de autogestão e ali eles arrumam fundos, vendendo alguns objetos que sejam até de forma artesanal, e esse dinheiro arrecadado vão fazendo todos os concertos, vão produzindo uma movimentação cultural interna que acaba gerando uma economia de subsistência que pagam todos os custos, que dá moradia e que abriga pessoas em situação de rua. Então vejam vocês, se um movimento consegue fazer isso, por que uma pessoa que representa o Estado não pode fazer maior? Em resumo, pegar esses espaços públicos e transformá-los em áreas que possam ser plurais. Por exemplo, pegar a associação de moradores e transformar em lugares que possam então ofertar para grupos da terceira idade, para jovens, para crianças, a questão do lazer, cursos, palestras, teatro, música, lugares que já existem, pluralizá-los. Um exemplo, o CEPAL, nós temos 2 CEPAL, o do Jardim América e o Setor Sul. CEPAL significa Centros Populares de Alimentação e Lazer. Nós temos só feiras e alguns eventos que coincidem principalmente com carros e motos antigas, mas o lazer que envolva a música, o teatro, as artes plásticas, manifestações diversas não estão ocorrendo. Então, quando eu falo de poder pegar esses espaços públicos e transformá-los, é fácil, gasta-se pouco. Artistas nós temos pro rumo do vento aqui, que diga-se passagem, os centros como Gustav Ritter, como Veiga Vale e inúmeras outras que eu poderia citar aqui, que são lugares que inclusive também estão jogados. O governo estadual cada vez mais deixa eles à mercê, França, né? Totalmente, o Basileu França, né? Então, de forma bem resumida, né, para o nosso amigo aí do Instagram, então seria essa minha ideia, ou pode chamar também de proposta, fazer essa democratização dos espaços públicos em lugares mais centrais e sobretudo nas periferias. Perfeito. Eu acho que nós temos que pegar esses imóveis, né, que estão inutilizados, né, estão largados mesmo. Tem várias propostas vamos dizer assim, de incorporar ele, né, no serviço público. Alguns candidatos, por exemplo, propõem, por exemplo, você quer criar uma secretaria nova, então você não vai montar em outro lugar. Você já tem um imóvel, vai lá, faz o procedimento de ocupação, né, legalmente, né, que se o imóvel não tem função social nenhuma, o dono vai ter que explicar por que esse imóvel está ali parado 20 anos ali, no centro de Goiânia, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, eu acho que uma função boa seria virar pontos de cultura, né? Onde você pode incentivar mais ainda a cultura, as artes, principalmente na periferia também, que tem esses imóveis, né? A gente poderia estar usando. Pois é, eu vejo que, por exemplo, nos vários setores que constituem as nossas periferias, você tem os centros comunitários, né? Aquelas associações de moradores, que muitas estão literalmente ociosas. Sim. Sabe, você tem vários artistas locais, você tem que são músicos,
que são pessoas que sabem fazer o artesanato, que são pessoas que podem ser contadores de história, são pessoas que vão se voluntariar para poder ajudar. Então pessoas não faltam, locais não faltam. O que falta é o interesse do setor público, ou seja, o interesse do Estado em querer movimentar isso. Porque movimentar cultura não gera voto. Movimentar cultura ainda tem uma falsa ideia que não gera e gira a economia. Sabemos que gira e que gera muita economia. Olha, por exemplo, o setor hoje que trabalha nos chamados backstage dos grandes eventos, né? Que eles estão parados. Os caras que montam, desmontam palco, passam som, pessoas ligadas de uma maneira geral que estão desempregados. Estão passando fome, né? Não, muitos estão aí, ó. Você encontra nas redes sociais diversos que tiveram que mudar de profissão. Muitos que aí literalmente falam, olha, minha condição não está boa. Ajuda. Esses fundos que são outro fator, já que você falou em aproveitar espaços públicos, eu queria agregar junto a isso que para a camada artística, que seja o artista profissional e o artista não profissional, facilitar o acesso e o entendimento e a interpretação dos editais de cultura. Verdade. E até ampliar os editais de cultura, Muito porque burocrático, né? não só burocrático, mas eu posso falar com propriedade. Existem determinados artistas, principalmente da música goiana, que dominam, que monopolizam os principais fundos, as principais verbas há anos, para não falar décadas. E aí eu acho que era preciso pensar nas pessoas que estão nas cadeiras da cultura, na Secretaria Municipal da Cultura, na Secretaria Estadual de Cultura, né? Porque ali, mexendo algumas cadeiras, poderíamos fazer muita coisa com poucas pessoas capacitadas, pessoas técnicas. É isso aí. Bom, esse tema da cultura é um tema que eu também acho bastante relevante, porque, por exemplo, falando do nosso lugar de fala aqui, desse setor, que é o bairro São Francisco, cara, aqui a cultura é zero. Então, assim, você não vê movimentação nenhuma de alguma feira que é organizada. Isso eu falo antes da pandemia, agora realmente não tem como, né, acontecer. Mas antes da pandemia, você nunca ouviu ninguém falar que vai organizar uma feira, uma música. Hoje nós vamos ter um luau aqui, alguma coisa do tipo, que você vê em outros setores, né? Então, assim, você vê que a periferia precisa de uma atenção para a cultura, né? E, geral, como você está defendendo a pauta da cultura, né? Assim, que você tem propriedade para isso, eu acho que é muito importante. Até para os outros candidatos ouvirem isso e saber que precisa, cara, ter um investimento na cultura. Não só investimento, como uma atenção mesmo. Não, você falou uma coisa fenomenal, que é o seguinte, você vive aqui, você tem propriedade para falar. Eu vou responder dando também um testemunho de vida que eu sou de uma região antônima à sua, quando eu falo antônima no sentido geográfico, né? Sim. Que eu sou da região do Parque Ateneu. Das suas palavras, faça as minhas. Você não tem as mesmas coisas, você não tem luau, você não tem... o que se tinha antigamente eram os famosos futebol no campo de terrão, e olha lá, nem isso hoje. Do terrão. O campeonato do terrão, nem isso você tem mais. Não tem mesmo. A periferia, ela é exclusa da cultura. Quando você tem, no máximo, são algumas pessoas ligadas ao rap, ao hip hop, que organizam bandeira independente, autônoma, porque quando você fala de um roteiro cultural, o roteiro cultural, infelizmente, está nos bairros mais centrais. Não se leva a cultura para a questão de um público periférico distante do centro. Você passa um raio de 8 a 10 quilômetros do centro, você já quase não enxerga. Você não tem bares que possam ter aquela atratividade cultural, você não tem o espaço específico, e aí você tem todo um deslocamento de pessoas para saírem das periferias para ir para o centro, para poder ter a fonte da cultura. Então o que a gente tem que pensar é isso. E a periferia? Exatamente. A periferia tem voz, ela é ativa, e o que eu tenho reparado é que, felizmente, nos últimos anos também, a periferia tem exposto a sua voz, e dessas vozes que estão cada vez mais fortes, felizmente, os movimentos também que se associam à periferia, o movimento feminino, feminista, o movimento gay, né, que hoje é o GLBTQ, temos também, né, a questão de artistas independentes que se movimentam, né, que sejam do circo, né, é outro setor também extremamente forte, grande, que merece um espaço e que cada vez mais ninguém fala sobre eles. Eu tenho vários amigos que são ligados à área circense também. Eu sou mais voltado à música underground, mas eu dialogo com outros setores. Então eu vou frisar, artistas nós temos, lugares nós temos. Falta só fechar o elo dessa corrente para nós termos um circuito, viradas culturais. Por exemplo, veja aí, nós já chegamos a ter uma virada cultural em Goiânia, mas, poxa, deu certo, por que não continuar? É muito fácil. E ter a virada cultural
lugar não falta, artistas não faltam e gasta-se pouquíssimo. Mas, como não atrai voto para quem está lá nos ditames do poder, então não se pensa muito sobre isso. E pra quem não sabe, muitos artistas, igual eu, com a minha banda, com o meu trabalho mais autoral, nós já tocamos em vários lugares periféricos, com o pessoal do rap, por exemplo, no nome do Devolt, né, o MC Devolt, que organiza nas periferias, a gente já foi tocar de graça, e levando seu instrumento e fazendo todo o procedimento. E cara, é super... vamos dizer assim, acolhedor. Você vê o pessoal da periferia que tá ali interessado em ver o que o pessoal do rap vai cantar, o que o cara com violão vai tocar, uma apresentação de dança, um break. Então assim, eu acho que realmente é importante começar a pensar que a periferia faz parte da cidade. Exatamente, a cidade é um complexo, né? E quando falamos dessa complexidade que constitui-se, né? Assim como também a periferia existe e resiste, ela precisa de uma voz ativa. Eu estou vendo também, né, dentro dessas novas candidaturas, muitas pessoas que são oriundas da periferia. E que bom que essas pessoas... Porque cada periferia pode ter o poder de eleger um representante de determinada região, que seja norte, a sul, leste, oeste. Por exemplo, a região ao qual você está vinculado, que é essa região aqui, que para quem não consegue se identificar a região próxima do terminal do Padre Pelágio, porque para alguns eles não sabem o que é o norte, sul, leste, oeste, então vamos falar uma referência maior. O Padre Pelágio é uma região com grande índice de eleitores, extremamente carente da cultura, porque infelizmente, né, diga-se passagem, quando nós falamos algumas regiões periféricas, como é o caso da sua, de São Francisco, as pessoas falam, nossa, região perigosa, região de prostíbulo e tal, mas não é só isso, gente. O prostíbulo também tem no centro, a violência também tem no centro. Por que essa imagem só é dada na periferia? Entendeu? Então acho que tem vários prostíbulos. Exatamente, é centro, né? Então a complexidade que você tem no centro também existe na periferia. É de uma outra realidade, mas é complexo também. Então se lá tem, por que também não pensar aqui também no que refere-se à cultura? A mesma coisa. Um ponto de cultura interessante seriam com os parques, né? Eu sei que o momento não é interessante para os parques, né? Quando você tem as caminhadas, as atividades físicas com aquele maquinário para fazer os exercícios, também você tem espaço ali para apresentações. E eu acho que assim, revitalização de parques, criação de parques com teatros de arena. Gente, teatro de arena não gasta nada, praticamente nada. Mas a estrutura, né? Uma estrutura simples, que pode ser ali feito apresentações no decorrer de todo dia, pode ser usado até mesmo para outras atividades, mas não se faz isso. Então, gente, pode-se fazer muito, gastando-se pouco e pensando nessa pluralidade das diversas periferias de Goiânia. É isso aí. E assim, só para complementar mais ainda nesse assunto que eu acho super importante, acho que onde falta cultura vai sobrar alguma outra coisa. Então sobra a ignorância, sobra o bar que fica aberto. O bar que eu falo é o lugar onde o cara só vai para se embriagar mesmo, não vai para divertir, né? Então eu acho que a gente precisa dessas ideias, né? Exatamente, você falou tudo. Onde falta a cultura, vai sobrar algumas coisas. E essas coisas que sobram, infelizmente, boa parte delas são negativas. E outra coisa, as periferias também merecem, para que isso possa melhorar essa realidade, escolas com melhor adequação àquela realidade. Né? Ou seja, trazer professores capacitados, que foi o que nós já começamos, né? Ou o próprio fato de ter escola. Sabemos nós que ter escola e ter CEMEI facilita a vida de muitas mães. Infelizmente na periferia isso é muito comum, mães solteiras que têm que criar seus filhos, plural mesmo, às vezes não um, mas 2 ou 3. Então a necessidade de CEMEIs, de escolas que possam literalmente em tempo integral, respeitando o profissional da educação, poder deixar esses filhos, as mães voltarem, receber seus filhos alegres, né, já totalmente alimentados, limpos, e poder chegar no final do dia e poder ter o momento da convivência, ou quem sabe depois de poder receber esses filhos nas escolas do CEMEIs, levar para uma apresentação cultural no próprio bairro que está acontecendo ali. Sabe, um teatro infantil, com mamulengos. Eu conheço pessoas de companhias de teatro daqui que seriam voluntários em poder ir para lá. Então, quer dizer, nós fazermos toda essa logística é muito fácil. Exatamente. Enfrentar todo o caos econômico, né, todo o caos político que a gente tem, é importante, mas também a gente pensar agora que a cultura ela vai ter que ser resgatada pelo bem do ser humano, né, cara? Eu não vejo outra saída também.
Olha, eu sou suspeito, e eu acho que você também é suspeito para falar que a nossa vida é uma vida cultural. É cultural, velho. Porque ainda se vende uma ideia que cultura é uma coisa inatingível, uma coisa de rico, né? Porque existe, vamos colocar, manifestações culturais que são, sim, difíceis de serem palatáveis para grande parte da população. Sejam a música orquestrada, que sejam as óperas, enfim, até mesmo algumas manifestações das artes plásticas e pintura também, um pouco difícil. Mas a cultura, ela é plural, ela é grande, ela é palatável a várias realidades. Então, mostrar que existe cultura para cada realidade, e que cada realidade compreenderá de acordo com o que ela sente, que ela vive. Muito bom. Então, hoje nós conversamos aqui com Bacurau, né não, Bacurau? É nóis. Muito bom diálogo com um cara que já é meu amigo, meu conhecido aí de Goiânia, e mostrou hoje aqui seu lado, o vereador, né, que vai estar lá na Câmara votando e trabalhando por Goiânia. Faça suas considerações finais. Vamos lá, repetindo, né? Eu sei que é difícil pleitear a cadeira, tanto é que eu falo que antes de tudo é incomodar. E caso eu conseguir esse incômodo com a cadeira, o que eu me garanto eu vou incomodar em prol da cultura, em prol da educação e contra discursos que sejam sectaristas, homofóbicos, extremistas e anti-ciência. Que porventura, caso ocorra lá dentro, eu estiver lá dentro, eu serei uma voz contrária de resistência e de existência, né, para mostrar que nós não aceitamos tudo de graça. Eu que agradeço, né, a participação aí, tá? Eu sei que se deixássemos aqui, nós falaríamos aqui 2, 3 dias, né? 2 professores juntos, né? Overdose de coisas para falar. Mas é isso aí, galera. Então fiquemos em paz, preferencialmente fiquem também em casa, aqueles que puderem, obviamente. E qualquer dúvida, me procure nas redes sociais, tá? Você pode me procurar no Instagram como Bacurau HC e no Facebook como Luiz Eduardo Bacurau. E eu respondo lá o mais rápido possível. Valeu!